Bem, queridos, essa tarde nós temos o privilégio, a honra de ter conosco aqui o homem que entrou na nossa vida e mudou toda a nossa história, do nosso ministério, nossa igreja, como Deus tem feito poderosamente, de maneira muito especial, que na minha vida é como um pai biológico, realmente o carinho, o amor, a aliança que nós temos é muito preciosa, maravilhosa mesmo. Eu quero convidar aqui pastor Gildo Vasconcelos, esse grande homem de Deus, querido, como Deus tem usado a vida do pastor Gildo. Vamos recebê-lo com a salva de palmas, no nome de Jesus. Pastor Gildo é a nossa cobertura, é o nosso mentor, discipulador, o homem que ministra Deus nas nossas vidas de maneira muito especial. Queridos, olha, e o nosso coração é um coração grato por tudo que o pastor Gildo tem feito, a forma como ele tem aberto as portas para nós no Brasil inteiro, como Deus tem feito de maneira muito especial, e é com muita honra, muita alegria que nessa tarde eu recebo o meu pai, o meu discipulador, o homem de Deus, profeta de Deus na minha vida e, consequentemente, sobre a nossa igreja, sobre a sua vida. Esse aqui também é o seu vô ministerial, né? O seu vô na fé aí, viu? No nome de Jesus, tá? E eu quero dizer a todos os irmãos também, muitos irmãos que não pôde vir na reunião, aqueles que estão em casa, vão acompanhar a transmissão pelo Facebook aí, aqui, Goiânia, no Brasil e até outros países do mundo, pessoas que têm acompanhado desde semana passada, nosso culto está sendo transmitido e tem sido bênção no nome do Senhor Jesus, amém? Pastor, o senhor sabe que o senhor está na igreja do Senhor, o senhor é pastor aqui, no nome de Jesus, viu? O senhor tem liberdade do Espírito de Deus aí. Que a graça e a paz de Jesus esteja sempre conosco, também, queridos. Eu me senti agora como se eu fosse importante, depois de todo esse elogio, né? Então me parecia importante. Fica de pé só mais um pouquinho, só 2 minutinhos, por gentileza, 2 minutinhos. Vira de frente o seu irmão que está do seu lado, vira bem de frente mesmo, né? Se for esposa e marido, melhor ainda, tá? Olha para ele ou para ela, diga assim para ele, olha, diga assim, toda vez que você vem para a igreja, diga, você fica mais bonito, viu? Dê um abraço nele ou nela, gostoso. Isso. Agora segura na mão dele, na mão dela, de 2 em 2, tá? De 2 em 2 assim, segura na mão dele, na mão dela. E você vai orar por ele ou por ela. Que oração você vai fazer por ele ou por ela? Você vai pedir que Deus possa iluminar os olhos do coração, a fim de que ele ou ela possa não somente entender, mas receber revelação desta mensagem de Deus para a vida dela, para que ele ou ela seja transformado permanentemente, tá bem? Então comece a orar pelo seu irmão que está do seu lado, que você está com a mão sobre a mão dele. Pai Santo amado, nós oramos por todos os servos do Senhor que estão aqui neste lugar e nessa tarde, meu Deus, que tem entendido a necessidade de poder celebrar o Senhor, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa iluminar os olhos do coração de cada um deles, a fim de que eles possam não somente compreender, mas receber revelação do Senhor, desta mensagem para a vida deles, e assim sejam transformados permanentemente para a tua glória, e que nenhum possa voltar para a sua casa hoje da maneira que chegou, mas possa voltar diferente, transformado, com a chama acesa no coração, queimando, desafiado, meu Deus, e ainda mais apaixonado pelo Senhor. E eu te agradeço realmente pela tua bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A honra maior é minha, né, de estar com os irmãos. Para mim, quando eu conheci o pastor Clodoaldo e sua esposa, a pastora Ivone, então foi um grande presentão, né? Sabe aquelas caixões grandes, bem grandona, né?
presentão, né, que Deus me deu, né? Aí a gente nunca vai se separar. Nós vamos morar no céu juntos, né, pastor Ivone, né, Clodoaldo? Vamos estar juntos no céu, e lá, aí que vamos conversar mesmo, né? Eu falei, pastor Clodoaldo, lá no céu, será que a gente vai lembrar daquelas aventuras que nós tivemos, daquelas coisas que a igreja foi feita? Eu acho que nós vamos lembrar, talvez, das aventuras, né? E conversar como que aconteceu naquele tempo. Querido, olha aqui para mim. Aqui na tela estava aqui escrito que 2017 é o ano de quê? Repita de novo. Esse tema é justo e é verdadeiro, tá bem, queridos? Eu quero que vocês olhem para a parede aqui, olhem para cá, olhem para ali. Olhem para outra parede. Olha para trás um pouquinho. Sabe por quê? Porque vocês vão começar a despedir desse prédio, porque vocês irão para um prédio enorme, tá bem? Esse semestre, tá bem? Em nome de Jesus. A partir de agora, né? Eu sinto Deus falando que começou a corrida para se deslocar. Vocês irão para um lugar bem grande, irmão, tá bem disso? Lugar mais nobre daqui da cidade. A igreja realmente não pode ficar aqui, né, no nome de Jesus, olha, e haverá uma grande inauguração, e eu vou estar aqui com vocês nessa grande inauguração poderosa, tá bem? Glória a Deus, entendeu? E vai ser muito tremendo para a glória de Jesus. Então, eu já posso imaginar o culto da virada, pastor Clodoaldo, pastor Ivone, né? Vocês olhar assim, vocês vão olhar, e vocês vão ver milhares de pessoas, tá bem? Isso já para agora, tá bem? Lá, milhares de pessoas. Eu já vejo, quando chegar aqueles minutos para orar, que todo mundo vai ajoelhar, né? Que vai olhar parecendo uma multidão, né? Ajoelhando para entrar diante de Deus, no culto da virada, da agora, viu? De agora, desse ano que vai entrar, tá bem, querido? Amém? Muito bem, amados, eu quero trazer uma mensagem que nós ministramos então lá na conferência, né? E aí então sentimos de Deus que deveríamos trazer para vocês, ok, queridos? E ela tem o título Paixão pelos Perdidos. Paixão pelos perdidos. E eu queria então ler alguns textos com vocês. Pastor Clodoaldo, eu estou sentindo aquela unção de sábado à noite lá, tá, né? Deus vai fazer um rebuliço hoje aqui, viu, querido? Poderoso mesmo. Prepare o teu coração, tá bem? Em nome de Jesus. Queria ler alguns textos para basear isso que eu vou trazer para os irmãos. Eu creio pelo poder do Espírito Santo de Deus. E alguns textos relatando sobre essa paixão, profunda paixão pelos perdidos. Primeiramente, nós vamos ler em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 36. Eu vou ler vários versículos. Talvez não vai dar tempo de você abrir rápido, que eu vou lendo um após o outro, em livros diferentes, tá bem? Mas depois você pode anotar e você pode ler depois, se você não puder acompanhar, tá? A minha sequência. Mas esse primeiro você vai abrir já e ler comigo Mateus 9:36, que diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Romanos 9, versículo 3. Romanos 9, versículo 3 diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ainda Romanos 5, versículo 8, Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda no livro de Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 42 ao 44, diz, e o Senhor Jesus aqui falando, dizendo:
Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tanto Jesus quanto Paulo foram homens que tinham uma profunda paixão pelos perdidos. Aqui o Senhor Jesus, irmãos, estava lá no jardim naquela quinta-feira, na véspera da sua crucificação, e ele estava lá orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele iria para a cruz, ele sabia o tamanho do seu sofrimento e as dores que ele tem que suportar. A sua carne, a sua vontade, a sua carne não queria ir para a cruz, mas o seu espírito estava decidido. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele não fosse para a cruz, não somente eu e nem você, ninguém seria salvo. Então essa paixão, meus irmãos, essa profunda paixão que o consumia no seu interior, então levou ele a decidir: mas eu prefiro fazer a tua vontade e não a minha. Irmãos, Jesus estava em profundo sofrimento, em profunda pressão psicológica, tão sofrendo, tão agonia, e ele então começou a sangrar pelos seus poros, tal sofrimento. Mas ele então decidiu, sabe por quê? Porque aquela paixão era maior do que a sua própria vontade. Paulo disse, olha aqui Paulo escrevendo, diz assim, olha, com respeito aos judeus, né? E disse, olha, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, se eu soubesse se eu pudesse trocar, de eu ir para o inferno, para eu ser perdido, mas a minha perdição pudesse, então, ajudar os judeus a se converter, então eu trocaria, eu ia para o inferno, para que os judeus fossem salvos. Olha só, a paixão de Paulo, eu estou pronto a trocar, e eu ser queimado, amaldiçoado nos infernos, se isso pudesse ser trocado, para que os meus compatriotas judeus se convertessem, se ele fosse salvo. Aqui é a expressão de homens e irmãos que eram consumidos, que não somente a alma deles, mas o espírito deles, eram consumidos numa profunda paixão pelos perdidos. Você sabe o que é paixão pelos perdidos? Você tem paixão pelos perdidos? Sabe, meus queridos, nós precisamos nos revestir dessa profunda paixão pelos perdidos. Sem ela, não podemos trabalhar com essa visão. Essa paixão deve nos consumir por dentro. Essa paixão de ganhar multidões e cuidar bem delas. Essa paixão, olha só, mas essa paixão, viu, queridos? Mas essa paixão nós só teremos se nós desenvolvermos uma profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tudo o que nós temos ensinado aqui na nossa igreja, sobre ganhar, sobre discipular, sobre liderar a célula, sobre multiplicar, nada disso, tudo isso não terá nenhum efeito, viu, queridos, se não nos revestirmos dessa profunda paixão. Para entrar numa profunda intimidade com Ele, escuta bem o que eu vou te dizer,
preste atenção, pelo amor de Deus, o que eu vou te dizer. Para nós entrarmos numa profunda intimidade com Ele, é necessário que nós sejamos completamente dele. Nós precisamos nos tornar completamente dele. E sabe, queridos, eu achava que eu era totalmente Jesus, mas eu estava enganado. E muitos crentes, até líderes e pastores, às vezes acham que eles são totalmente de Deus, e às vezes não são. Eu tenho convicção, irmãos, que nós temos que nos tornar obcecado por Jesus, que nós temos que amar Jesus em obsessão, nós temos que amar Jesus em obsessão, nós precisamos sermos obcecados de amor para com Jesus. Como vocês já bem sabem, eu já falei aqui outras vezes, que eu decidi ser um homem obcecado por Jesus. Eu tenho 3 obsessões na minha vida. Eu já falei aqui outra vez. Minha principal obsessão, irmão, é Jesus. Entendeu bem? Eu decidi amar Jesus, ser obcecado, ser louco por Jesus mesmo, de verdade. Olha que diz Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9. Olha que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele relata e diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: eu sou totalmente louco por Jesus, eu sou obcecado, tudo que eu sou, tudo que eu tinha. Paulo era um cara altamente informado, intelectual, doutor na lei, e disse: tudo que eu tinha, que eu sei, eu considerei como perda, como esterco, eu joguei fora, por amor de Cristo Jesus, meu Senhor. Minha outra obsessão, querida, é minha esposa. Eu sou obcecado pela pastora Zélia, viu? E pelos meus filhos, é verdade. Sabe, irmãos, não é doente não, é amor mesmo, entendeu? Até o tutano, glória a Deus, aleluias. Nós vamos envelhecer juntos, vamos ficar velhinhos juntos, mas velhinhos sararica, sabe, agitar, aleluia, né? Sabe, nunca, né? Outra minha obsessão é a obra de Deus. É isso que eu estou fazendo, é ganhar almas, é discipular pessoas, é estar aqui que eu estou agora fazendo para você, sabe, essa é a minha obsessão, sabe, de viver dessa forma. Olha que diz 2 Coríntios 11, 28, Paulo escrevendo aos Coríntios diz: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, é a preocupação com todas as células e a igreja, viu, querido? A preocupação que pesa no meu interior, que me consome por dentro, é o cuidado com cada um das minhas ovelhas. Agora, eu quero te ler aqui um versículo da Bíblia, que esse versículo me arrepia e me arrebenta comigo, irmão, e me dá nó, me laça, me prende, que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 16 e versículo 9, olha bem, isso está reforçando aquilo que eu disse, que nós precisamos nos tornarmos totalmente de Jesus. Olha aqui diz 2 Crônicas: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se fortes para com aqueles
cujo coração é totalmente dele. Queridos, já pensou se um foco poderoso de Deus, isso acontece, de repente ele chega aqui, olha só, esse foco profundo de Deus, né, dos olhos de Deus chega aqui, ó, e vai mais no profundo de cada um. Será que esses olhos do Senhor acharia que o teu coração é totalmente dele? Que ele manda em você mesmo? Ele pode dizer: a Cecília, essa mesa me pertence, é minha totalmente. Sabe, querido, mas eu tenho descoberto que às vezes está faltando a gente se entregar. Sabe, irmãos? Entendeu bem? Muitas vezes talvez se acha até 90%, alguns 70%, alguns só 50% da sua vida para Deus. Você sabia, irmão, que existe níveis de conversão e nível de amor para com Jesus? Quando Jesus, que ele então mencionou, contando aquela, não somente aquela verdade sobre o semeador, ele disse: certo semeador, ele se referia a si mesmo, né? E os seus servos que o semear, ele disse, ele saiu a semear a semente, a boa semente. Parte das sementes caíram à beira do caminho, outras caíram onde havia rochas, outras caíram onde havia espinhos, e outras caíram onde havia uma boa terra. Ele então traduziu, deu o significado de cada um dessas terras, que simboliza o coração e a vida de pessoas, de seres humanos. Aí ele disse: mas parte da semente caiu em boa terra. Em boa terra. Aqui ele falou boa terra. E esta frutificou e produziu a 30, 60 e 100 por um. Queridos, tem pessoas que, como você e eu, que entregou de fato a vida a Jesus, está bem disso, não é mesmo? Mas tem outros que entregaram suas vidas de coração ao Senhor Jesus. Mas tem outras pessoas que entregaram de todo o seu coração, está vendo? 30, 60 e 100. Quantos de vocês podem dizer que vocês amam Jesus? Levante a mão. Quantos amam Jesus? Todo mundo, tá bem. Sabe, irmãos, na igreja há servos, há líderes que amam Jesus, amam mesmo. Mas há outros líderes, crentes e servos do Senhor, que o amam de coração. Mas há um terceiro que o amam de todo o seu coração. Queridos, há pessoas que são servos, eles servem, eles ajudam na igreja, na casa de Deus. Sim, eles fazem, sim, são servos. Mas há outro que serve de coração, viu? De coração. Mas há outros que serve neste lugar de todo o seu coração. Entende? O seu coração é totalmente de Jesus? Você tem certeza disso? Você pode garantir isso? Olha que você pode estar enganado. Sabe, irmãos, esses dias que nós chamamos, né, os últimos dias, viu, né, antes da volta de Jesus, os últimos dias do avivamento, Deus está buscando aqueles que não se conformam com 30 por um, não se conformam com 60 por um, são aqueles que decidem e querem a 100 por um, a 100 por um, né? Amar Jesus de todo o seu coração, tá bem? Que o Senhor pode dizer: esse sim é totalmente meu. Queridos, uma pessoa que é totalmente de Deus, ele é como Paulo, que diz: estou pronto, se isso acontecer, de eu ir para o inferno, para que os meus vão para a glória. Sabe, irmão, esses que têm o coração, sim, totalmente de Deus. Tem muitos que começa a ficar escuro ali, né? E aí cai uma garoa, a chuvinha, já não vem no culto.
Aí, meu Deus, tá vendo? É chuva. Se é o coração dele é totalmente de Deus, irmão. Sabe, pessoas que o coração é de Deus mesmo, pode rachar, pode chover canivete, né? Ele passa pelo meio, ele está aqui, porque ele sabe que o coração dele é de Deus totalmente, sabe, irmão? Porque ele sabe que não é trigo, não é açúcar, nem é para se derreter, viu? Aquele que tem um coração de Deus, não fica colocando desculpa esfarrapada para aderir à visão, para abraçar a causa da igreja, para, né, ser um discipulador, para liderar uma célula, por exemplo, porque ele sabe que é a vontade de Deus, ele abraça, não fica dando desculpa, né, cheio de lero-lero, porque o coração dele é totalmente de Deus. Agora veja bem, para cultivar uma profunda intimidade, é necessário tirar tempo de qualidade com Deus. Não, pastor, mas eu já tiro o TSD, eu já faço, não é mesmo? Mas eu estou falando aqui de profundidade, irmãos. Diferente. Onde aquele TSD, né? Já não é mais só um TSD, uma coisa costumeira, né? Que todo dia você levanta e vai para lá, e você ora, você tal, e lê a Bíblia e tal. Mas eu estou falando de tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Sabe, irmão? Tempo de qualidade. Para todo mundo que me conhece, sabe que eu sempre fui muito intenso com Jesus, né? Até no meu TCD foi muito intenso. Mas quando entrou o fim de janeiro, entrou fevereiro, irmãos, Deus falou comigo, e Deus me pegou assim, como fosse na marra, eu não tinha opção. Ele disse, você precisa agora, a partir de hoje, desse dia, andar mais na minha presença, com mais qualidade, sabe, irmãos? E eu lembro que o meu TCD era toda a noite, que eu sempre falei, olha, é a noite, né? Chega às 11 horas para meia-noite, eu estou no TCD até 1 ou 2 da manhã, né? Meu TCD, eu sempre fiquei assim, mas aí, sabe, irmãos, lá perto da minha casa tem um grande parque, né? Gigantesco, lá perto de casa, verde, chamado Serete, lá a árvore, floresta, né, campo de futebol, muita coisa. Disse, olha, você, a partir de segunda-feira, você vai levantar de manhã, e eu quero que você, a partir de agora, você vai ficar todas as manhãs comigo na minha presença. Irmão, eu não tinha opção, eu não tive escolha. Porque eu sei que Deus estava me levando, sabe, a um tempo de qualidade, a um TCD superior do que eu já tinha vivido antes, entendeu? Por muito tempo, eu sabia que eu precisava, né? Agora, toda manhã eu levanto, de manhã, preparo o café, chamo a pastora Zélia, ela toma café comigo, né? Ela abre o portão, eu saio com o carro, ela perto, e eu vou para lá e fico lá quase meio-dia. Irmãos, a minha vida tem mudado, sido transformada, sabe disso? Viu? E aí então eu desenvolvi um TCD que Deus me deu para mim pessoalmente, onde eu alistei 5 coisas que eu já falei aqui outras vezes para vocês. 5 coisas que eu tenho buscado a fazer nesse TCD. Primeira, toda vez que eu entro na presença de Deus, eu tiro um tempo de arrependimento, onde eu posso confessar meus pecados para o Senhor. E esses dias eu tenho colocado diante de Deus meu coração, e dizendo, Senhor, aquelas coisas que estão lá dentro de mim, que ninguém vê, ninguém percebe, mas eu sei, eu não posso esconder do Senhor, e eu quero que o Senhor trate e me liberte, eu quero ser liberto. Eu falei, Senhor, muda a minha vida, me transforma, pelo amor do teu nome, me transforma. Sabe, irmão, esses dias eu falei, Deus, eu estou com nojo, enojado do meu jeito. Eu estou enojado desse jeito que eu sou. Eu quero ser mais diferente, eu quero ser mais transformado. Eu quero ser diferente, Senhor. Me transforma, pelo amor de Deus. Eu falei, teu nome me transforma e me liberta. Sabe, querido, Deus começou a falar muitas coisas comigo. Eu tenho começado com o tempo de arrependimento e confessar, e principalmente eu tenho dito, Senhor, tenho
Olha, irmãos, eu tenho muito combatido no meu interior, sabe? No meu interior, sentimentos de feridas, né? Como fala lá no norte, perebas, né? É aquela sensibilidade. Às vezes a gente é muito criança, tem criancice na nossa vida. Muitas vezes, quando o meu líder disse um não para mim, que né, eu tinha um plano, eu disse, olha, não, né? E aí quando tentou ouvir aquele sentimento dentro de mim, de ficar meio assim, né, não gostando, não satisfeito, sabe, irmão, eu vejo que são feridas, perebas. Aí eu tenho falado, eu rejeito toda a pereba, todo espírito de pereba dentro do meu interior, na minha alma, o sentimento, sai, demônio desgraçado, eu não aceito ficar perebento desse jeito, é tudo, né, ofendido, sabe, irmão, mas eu falo, Senhor, tem coisas que ninguém viu, ninguém sabe, mas passou pela minha cabeça, passou lá como um pensamento dentro de mim. Algum sentimento aqui, eu falei, eu não quero isso. Eu falei, Senhor, me cura disso. Me liberta desses pensamentos que ninguém viu, ninguém sabe. E eu tenho falado todo dia, Senhor, que os meus olhos sejam ainda mais santos do que eu tenho decidido viver. Que os meus pensamentos sejam mais santos do que eu tive antes, sabe, irmão? Eu falei, as minhas atitudes. Eu falei, Senhor, a motivação do meu coração, por que eu faço as coisas. Senhor, não deixa que seja errada a motivação do que eu estou fazendo. Sabe, irmão? Eu falei, Espírito Santo, eu não posso esconder nada de Ti, não tem jeito. Eu posso esconder das pessoas, mas de Ti eu não posso, não tem jeito. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Segunda coisa que eu faço, irmão, é um tempo de adoração. Eu procuro adorar Jesus, sabe? De verdade, sozinho, onde eu estou, né? Algumas vezes, onde eu estou no parque, eu não posso ser lá muito escandaloso, porque as pessoas passam lá perto, andando para ali, para cá, e eu estou ali, quando a lágrima desce, eu estou vendo se alguém não está me olhando, porque eu estou aqui só eu e Jesus. Tempo de adoração, mas adoração de verdade. Às vezes eu estou ali sentado, porque eu não posso ajoelhar às vezes, por causa do que está lá acontecendo, mas eu digo, Senhor, no meu interior eu estou de joelho, eu estou prostrado na Tua presença. Eu falo, Senhor, saiba que no meu interior, ainda que eu não estou assim, mas no meu interior eu estou prostrado diante de Ti, sabe, queridos? Terceira coisa, intercessão. Irmãos, olha só, eu sempre orei, né, no meu TCD, mas agora, como eu fiquei cada manhã toda, né, eu tenho aqui nesse iPad aqui, a lista, né, de todos aqueles que eu devo orar, né, e eu passei a orar todos os dias, né, aqui quando eu estou orando pelos pastores das igrejas que eu dou cobertura, né, que são meus filhos, como o pastor Clodoaldo, ele está na lista, ele é o número 1, com a Ivone, viu lá, estão lá, é sério, pode olhar aqui. É o primeiro que eu começo a interceder desses meus filhos, né, que eu tenho a honra de poder ajudá-los. Sabe, queridos, eu comecei a orar muito mais forte, porque agora não é só um tempinho que eu estou orando, não é só um pouquinho, mas não que orei no TSD, agora é um tempão de intercessão, viu, querido? Todas as manhãs, de segunda a sexta, que eu estou lá intercedendo, sabe, né, em nome de Jesus. Quarta coisa, irmãos, é comer, não é ler a Bíblia, mas é devorar, é comer a Bíblia mesmo, sabe? Você entrar e se alimentar da palavra de Deus. Eu lembro que outros dias, agora eu estou usando o iPad, mas eu tinha, né, a Bíblia de papel, estava comigo, agora eu uso o iPad, mas eu estava beijando, cheirosa a Bíblia, né? Os beijos gostosos da Bíblia, sabe? Que gostoso, sabe, irmão? E a quinta coisa é ações de graça. Um tempo de agradecer a Deus. Sabe, querido, como que Deus tem falado no meu coração. Como que Ele tem me transformado. E eu lembro, eu comecei a ver que tudo que eu tenho orado está acontecendo, sabe, irmão? Está acontecendo. Deus começou a mover em todos os cantos. Aquilo que eu estou intercedendo, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eu lembro que na lista também está a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Por exemplo, eu oro por minha casa, né? Minha família lá,
da casa do meu pai, eu tenho orado para que nenhum dos meus irmãos, nenhum deles vão passar pela morte sem estar bem com Deus. Eu tenho orado todos os dias, eu tenho visto Deus manifestar já lá, eu estou sabendo Deus mexendo, né? Entendeu? Qualquer pessoa que se apaixona por Jesus, ele é capaz de fazer loucura, viu, por Jesus. Faz loucura, irmão. Alguém que se apaixona faz loucura. Eu vou te contar aqui, eu não lembro se eu falei aqui para vocês, mas em meados de 2000, no ano 2000, em Santarém, a nossa igreja estava começando a crescer. Nós tínhamos alcançado perto de 500 células lá com o pastor Eibe, né? Então já havia um avivamento acontecendo lá em Santarém. E aí eu lembro que o pastor Eibe ele disse assim para nós: olha, vocês que são os pastores aqui da igreja, não espere eu mastigar a visão para vocês trabalharem. Vocês são pessoas experientes, então pegue essa visão, busque a Deus, crie as suas próprias estratégias para você então começar a crescer e multiplicar o trabalho de vocês. E aí então, meu amado, nessa época também que isso aconteceu, naquela época eu contei já aqui que eu tinha umas 50 células, era tão poucas células, só 50 células que nós tínhamos comigo. Mas também de tanto trabalhar, então a impressão que se deu, que eu tive um esgotamento de trabalho, viu, irmão? Eu fiquei esgotado, fiquei muito doente. Eu entrei num período como se fosse uma profunda depressão, viu, né? Viu, querido? Eu comecei a ficar doente emocional, doente mesmo, né? Aquela pressão na minha alma, e era uma tristeza tão profunda que eu não entendia. Eu comecei então a buscar, redescobrir onde que estava a causa da tristeza. Poxa, aí havia algum pecado na minha vida para eu confessar. Eu comecei a confessar e buscar, né? E aí tudo que eu desconfiava que eu tinha errado, eu pedia perdão. Eu lembro que até para o cachorro eu pedi perdão. E aí então a Zélia disse: eu acho que o Gildo vai morrer, porque tudo que ele desconfia, ele pede perdão. Chegou um ponto que o Eibe disse assim, na reunião: agora o Gildo está inventando pecado para confessar. Aí a Zélia disse para o pastor Eibe, o Gildo está muito doente, me ajude com ele está ficando roxo. Ele disse: Gildo, vai para o médico, vai te consultar. E eu falo: Senhor, o que é comigo que eu não estou entendendo? Eu lembrava de uma coisa errada, aí a consciência pesava, eu ia confessar, né? Entendeu? E aí então, sabe o que aconteceu? O Espírito começou a falar comigo e disse: o que você está sentindo é a tristeza do inferno. O inferno tem esse sentimento. E ele me disse: e é isso que eu sinto todo dia quando uma alma perece sem mim. Irmão, nunca queira sentir o que eu senti, pelo amor de Deus. Parecia que eu ia para o inferno, ia queimar no inferno. Parecia que não tinha jeito para mim mais, sabe? Parecia que eu estava condenado para sempre. Aí ele disse: você nunca soube antes o que é paixão pelos perdidos. Eu já havia pregado muito sobre isso, né? Pregado, ensinado sobre paixão. Ele falou: você nem sabe o que é paixão. Então agora você está vendo que isso que eu sinto, cada alma que perece. Sabe, irmão? Aí eu comecei a melhorar, né? Melhorar. E eu lembro que eu não dormia, irmão, era tanta depressão que eu estava, que eu não dormia. O médico passou a me dar remédio para me dormir, eu não dormia, né? Eu lembro que eu ia para a cama com a pastora Zélia para dormir, aí eu ficava falando com a minha boca, declarando: eu estou com sono, mas eu estou com sono. Aí ela acordava 4 da manhã, eu estava falando: eu estou com sono. E aí até que eu dormia, viu? Já de manhã. Mas aí comecei a melhorar, porque eu sabia que Deus me permitiu, eu senti na minha alma a tristeza do inferno, para eu entender o que era paixão pelos perdidos.
Nesses dias, irmão, que surgiu, que vocês hoje praticam, que é o GE. O GE foi gerado nessa experiência que eu tive com essa tristeza do inferno, onde Deus me deu a estratégia do GE. E nós ganhamos milhares de pessoas, viu? Milhares. Pastor Clodoaldo, eu falo com toda a humildade no meu coração. Nenhum pastor da nossa igreja começou de uma célula do zero, gerar de uma célula aí para 520 células. Do zero. Entendeu? E Deus nos deu essa graça. E aí então, o Espírito me disse para mim: reúne os teus discípulos e ora por eles, para que eles possam também sentir o que você sentiu, e sintam as dores, irmãos. E aí eu conversei com os pastores que estavam comigo, meus discípulos de Jesus, ao melhor, que eu cuidava deles. Reuni, expliquei para eles, porque o projeto do GE já estava nascendo, não havia ainda consolidado. E aí expliquei, eu falei: agora eu vou orar para vocês, para que vocês possam experimentar. Eu confesso, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia mesmo, né? E vou orar por eles. Quando eu orei por eles, entre eles estava o pastor Josué, o pastor Elcio, né? Esses pastores eram nossos discípulos. Irmãos, eles caíram no chão, e gritavam, parecia que iam morrer, bem assim: ah! Ah! Todos gritavam. Eu fiquei com medo, eu fiquei, estou ficando louco, esses caras, o que aconteceu com eles? E aí eu falei: o que aconteceu com vocês? Eles disseram: eu vi fulano queimando no inferno, eu vi fulano que era para me cuidar e não cuidei, eu vi o meu parente lá, eu vi isso aqui e tal, sabe, irmão? E gostava de gritar e sentiu as dores das pessoas. Aí ele falou: agora ora pelos discípulos deles, irmão. Reuni uma multidão, né? Agora já, quando oramos era o mesmo jeito, irmão, era gente gritando, era gritos horríveis, né? Grito. E aí, então, daí eu comecei a orar pelos pastores da Igreja da Paz também, era a mesma coisa, não, sabe, irmão, Deus mostrava, podava mesmo, né, entendeu bem? Lá na conferência, né, no sábado à noite, né, havia gritos horríveis lá, né, grito de pessoas, sentiu dores, viu? Era um grito, e nós não oramos por ninguém, não foi, pastor Clodoaldo? Mas era um grito de pessoas que estavam sentindo. A pastora Cíntia do pastor Ari disse, ela nunca na vida dela havia gritado e chorado. Ela disse que ela se sentiu debaixo de um desespero. Eu falei: ora, é pessoas que estão perecendo nesse desespero que você sentiu as dores dele. A outra irmã que estava lá servindo, lá com os pastores, entrou lá assim, sufocada. Ela me disse assim: eu estou sem ar, porque Deus me mostrou, sabe, como que é a vida da minha discipuladora, da minha líder, como que ela sofre, como ela está cansada às vezes, e eu senti, para me entender, a canseira da minha líder, viu, que ela sente, né, por trabalhar para Jesus, viu, ela falou: senti, eu compreendi a canseira dela, eu senti as dores dela, viu, pastor? Ela falou: senti. Sabe, queridos, eu lembro que isso aconteceu em todo o Brasil. Muitos pastores. Eu lembro que eu estava em Curitiba, entre tantos milhares de testemunhos, irmão. Em Curitiba, lá com o pastor Desete, né, que é discípulo do pastor Odilon, uma grande igreja lá de cerca de 2.000 membros. Eu orar por ele. Ele começou a chorar de maneira muito forte, sufocado, chorava. Ele disse: olha, eu tenho um irmão que sumiu da nossa casa por muitos anos, e soubemos que ele foi assassinado. Eu nunca vi meu irmão, nunca mais tinha visto, mas né, e agora eu vi o meu irmão, eu pude vê-lo, como foi que ele morreu. Sabe, querido, ele chorava. Sabe que as pessoas têm sentido as dores, né? Se fosse escolher testemunho lá, ia ter muitos, né? Mas eu lembro que são coisas específicas. Por exemplo, eu estava lá em Porto Murtinho, na divisa com o Paraguai agora. E aí, numa manhã, falando sobre esse assunto. E aí, pedi que todo mundo colocasse a mão no coração. E eu pedi que o Senhor viesse sobre eles. E aí, uma das irmãs lá da igreja, né, começou a passar mal, se sentir sufocada. Alguém segurou ela para não cair, e ela estava sem ar, e aí ela chorava, né, como criança. E o que foi que aconteceu com você? Ela disse: o meu primo, ele foi assassinado, esfaqueado, e levou uma facada no estômago, e aí então eu senti em mim como se fosse a faca entrando em mim, e ele morreu sem ar, porque a faca, ele falou, do jeito que ele morreu, eu senti a faca também entrando no meu estômago, sabe? O que ela estava sentindo? As dores daquele que pereceu. Tudo bem, queridos? Agora veja bem, queridos,
Olha aqui para mim. Para nós experimentarmos e vivermos essa paixão, é necessário a gente amar Jesus em obsessão, que o nosso coração seja totalmente dele. Não adianta ter reservas, e nós temos reserva, nós temos ficado muito mecânico, até no TCD nós temos sido mecânicos às vezes. Deus quer que possamos ser intensos, a partir de agora, ser intensos. Olha, irmãos, vocês vão mudar esse semestre para um lugar bem grande, vocês vão comemorar, mas é hora de se levantar, de você entregar o seu coração a Deus completamente, e se encher desta paixão. E é por isso que a gente não para. Nós não paramos. Essa semana passada, nós estivemos vários dias viajando lá no Mato Grosso do Sul com o pastor Paul Jeff e a sua esposa, a pastora Rebeca. Tivemos lá em Campo Grande a conferência da família. Aí então ele queria viajar no estado, para de conhecer as nossas igrejas, que eu já tive a honra de já assumir lá o estado. E aí então nós viajamos de carro por horas e horas, por 2, 3 dias viajando, indo de igreja em igreja. Nós fomos daqui na sexta-feira, voltamos na quarta. Na quarta, nós saímos lá de Dourados. Eu, a pastora Zélia, a pastora Naldo e a pastora Andy, saímos, era mais ou menos umas 8 da manhã, depois do café. Fomos chegar em São Paulo, era 10 da noite. Viajando, viu? Dirigindo ele, Quando ele cansava, eu pegava. Quando cansava, ele pegava, Viajamos por quase 10 horas, não foi? Mais de 10 horas viajamos de carro. E eu cheguei lá em São Paulo, 10 da noite. Muito cansado, de repente eu comecei a sentir muito mal. A minha pressão estava alterada, sabe? Eu tomava um remédio e não passava, não baixava a minha pressão. A minha filha Gisele, que está fazendo enfermagem, pegou o aparelhinho e ela mediu aqui no meu dedo para ver a minha glicemia. Aí quando ela mediu, estava 308. E eu passando mal. Aí a pastora, não, vamos agora para o médico. Tem um hospital bem perto de casa da Amil, eu tenho um plano de saúde, bem... Não, não, vamos agora. Você não está bem. Ela me levou para lá para o hospital. Fiquei lá até 2 da madrugada, irmão, lá no hospital. Eu vim para casa. Quando foi 10 da manhã, da quinta-feira, eu já estava indo para o aeroporto, viajando para o Rio de Janeiro, para ministrar lá com o pastor Bruno, na conferência também lá do MDA, sabe? Sabe, irmão? Sabe por que a gente não para? Porque essa paixão que nos consome por dentro. Há uma paixão de Cristo, essa paixão profunda que não dá para parar, não podemos parar, não podemos perder tempo, há tanta coisa para fazer para Deus. Sabe, irmão, eu decidi na minha vida, só vou para partir para a glória quando tiver perto de 100 anos, 100 anos, no mínimo 100 anos, mas eu quero olhar para trás e dizer, valeu a pena eu ter vivido desse jeito para Jesus, valeu a pena ter vivido desse jeito. E eu quero te convidar você que está aqui, que é irmão da igreja, você entregar a tua vida completamente a Jesus, que o teu coração seja dele totalmente, ele possa dizer, este é meu, este é